A gente teve a notícia na sexta-feira que o brasileiro pagou aí já 3 trilhões. Põe na tela, por favor, produção, o impostômetro, né, que está lá, 3 trilhões de reais em impostos, né? Muita gente precisa enxergar esses números porque são zeros à direita. E eu fico me achando um zero à esquerda quando eu vejo, olha aí na tela, e continua, né, e vai subindo, e vai subindo. Mais de 3 trilhões. E a gente conseguiu bater essa cifra num tempo também menor, né? Ou seja, a arrecadação aumentou. O governo está discutindo corte de gastos. Eu fico me perguntando aqui, eu sei que é uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é a pergunta que a maioria se faz. Eu estou pagando tanto imposto, o governo ainda vai cortar investimento? O que está acontecendo, Écio? Na realidade, a gente vê que é uma política fiscal expansionista, né? Então, os gastos eles só têm aumentado ao longo desse governo. E no ano passado havia uma justificativa de que você estava arrumando a casa, né, diante de um processo de, como eles defendiam, né, como o governo defendia politicamente, que o governo anterior, né, estava fazendo um desarranjo, né, do setor público. Esse ano 2023 ele vinha como o ajuste, né, para que o setor público voltasse a funcionar normalmente, né? Só que esse ajuste continuou ao longo desse ano também, né? Você vê, quando a gente olha mês a mês, o déficit do setor público ele continua sendo recorrente, né? E no acumulado aí de 12 meses, você tem um déficit que chega a 256 bilhões de reais. A gente vai ter semana que vem a divulgação dos dados de setembro, mas até agosto já tem esse acumulado de 12 meses. Então, o déficit zero desse ano não vai ser cumprido, né? Você tinha um arcabouço fiscal prometendo, né, esse déficit zero com até uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB em déficit, mas até mesmo essa banda inferior vai ser ultrapassada e provavelmente com muita força, né? Isso é fruto de uma política fiscal expansionista, como eu mencionei, onde você tem algumas medidas que são típicas do governo, de reajuste de salário mínimo acima da inflação, sem ganho de produtividade. Eu estava acompanhando um pouco da discussão antes de entrar sobre a educação, e a educação é fundamental para que você possa permitir um ganho de produtividade que vai fazer com que haja ganhos em salários reais, né? Mas da forma com que está sendo posta, você tem um aumento de salário mínimo acima da inflação sem o ganho de produtividade. Então, isso, num primeiro momento, pode até ajudar a economia, como a gente vê um crescimento além do esperado, ano passado e também, principalmente esse ano, mas a gente sabe que o passado já nos explica que esse tipo de estímulo, ele é um estímulo de curto prazo. Então, você vai ter um efeito negativo lá mais à frente. E já estamos vendo um efeito negativo, que é o aumento da inflação, né? A inflação ela vem sofrendo aí um processo de reflação, e muito por conta do excesso de estímulos fiscais, né? De um déficit muito elevado, como eu já mencionei. Outro impacto importante é na relação dívida-PIB. O governo atual ele recebeu uma dívida PIB no patamar de 71,7%, e nesse último levantamento, justamente no mês de agosto, ele está em 78,6%, né, um aumento de 7 pontos percentuais, com previsão de encerrar esse ano na casa dos 80%, porque o governo, para poder ter os déficits recorrentes, ele vai tendo que ou emitir moeda ou se endividar, né? Ambos terminam tendo o mesmo efeito, e o governo aqui termina impulsionando mais a economia com a política fiscal, mas aumentando a dívida e aumentando o risco do país, porque um patamar muito elevado como esse faz com que os investidores internacionais se preocupem, né, com o que está acontecendo aqui dentro, e passem a
cobrar juros mais elevados para poder financiar a rolagem dessa dívida. Então, a gente está olhando não só uma Selic pressionada para cima, com o intuito de combater a inflação, mas os juros longos, né, quando você vai olhar títulos para daqui a 5, 10 anos, eles estão pagando patamares muito elevados, porque é justamente o governo tentando refinanciar essa dívida. Você está falando aí de títulos com IPCA mais 7, já quase bateu isso, vi post lá na FinTwit, né, de influenciadores falando já em IPCA mais 6,99. Então isso é bastante preocupante e um impacto de imediato é sentido no câmbio. Né? A gente viu na sexta-feira, né, o câmbio fechando num patamar que quase bateu o recorde nominal lá de maio de 2020, quando estávamos em plena pandemia, né, no auge da pandemia, a taxa de câmbio chegou muito próxima dos R$ 6 e agora, na sexta-feira, também foi nesse caminho. Hoje deu uma cedida, né, claro, você teve aí um pouco de correção, e como Haddad resolveu não ir para a Europa, né, ou seja, resolveu se reunir com o presidente para tocar esse assunto e finalmente lançar aí o pacote de redução de gastos, isso traz aí um certo alívio ao mercado. Mas, claro, vai depender muito do que é anunciado. E se não for anunciado algo realmente estruturante, em que mexa no BPC, que mexa no reajuste do salário mínimo, que mexa em desvinculação, por exemplo, de aposentados aos que estão na ativa, e que não tenha uma reforma, um mínimo de reforma administrativa, provavelmente não vai surtir o efeito que se quer. Quer dizer, a gente, mais uma vez, você tem o governo não admite, né, que usou esses primeiros 2 anos do mandato para justamente driblar a política fiscal, não entregar o que se precisa, né, o que a sociedade precisa, só que a realidade vai batendo a porta. Né? O próprio governo, Vladimir, ele gosta muito de fazer propaganda dos números que estão bons, né? Eu até mencionei na abertura do programa a questão do emprego, né? Só que, claro, sem mencionar as reformas que foram feitas nos governos passados, a reforma trabalhista, previdenciária, que tudo isso tem um impacto quase que geracional, né? Então, só que em vez de se utilizar essa gordura para encaminhar, para endereçar as políticas de responsabilidade fiscal, não. O que se fez foi o contrário, foi gastar essa gordura. Então agora a realidade bate a porta. Né? Não, é exatamente isso. Né? Na verdade, por exemplo, eles aumentaram o gasto naquela PEC da transição em cerca de 200 bilhões, um pouco mais, 230 bilhões de reais. Mais de 2% do PIB. E aí fizeram digamos assim, um arcabouço que permitia um aumento de gasto real. Nos 2 primeiros anos, ele aumentou cerca de 10% em termos reais nos 2 primeiros anos. É um ritmo muito mais forte do que você tinha tido na contenção, na tentativa de arrumar a casa dos últimos 2 governos, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Ou seja, substituiu a regra de teto de gastos, que você não podia ter aumento real de gasto público, por uma regra que você passou a ter um aumento real de cerca de 2,5%, só que essa regra de 2,5% valendo a partir do ano que vem. Dos 2 primeiros anos, eles cresceram 10%. E esses 2,5% que vai crescer a partir do ano que vem não levam em consideração uma série de gastos que eles colocaram fora desse limite de teto. Certo? Então tem uma série de gastos precatórios, tudo que vão entrando, que estão fora desse limite de teto, de gastos. E, além disso, uma série de políticas parafiscais que eles estão fazendo. Então eles estão repetindo uma estratégia de política expansionista. Acho que uma coisa que é importante destacar é que esse pacote, que está se chamando de corte de gasto, ele não vai cortar gasto. A ideia do pacote é o seguinte: quando você fez o arcabouço, você tinha um limite de quanto você podia crescer o gasto, mas você tinha uma vinculação de uma série de gastos de saúde, educação, que iriam crescer a um ritmo maior do que o teto do gasto, e também do salário mínimo, que foi feita uma medida para ele crescer mais do que a inflação. Então, o salário mínimo pressiona os gastos previdenciários. Então, os gastos da Previdência, mais esses gastos vinculados, que são gastos obrigatórios, eles foram crescendo num ritmo mais forte do que o limite permitia, então os outros gastos foram sendo amassados. Então, chega um momento que você não tem mais o que fazer. Ou você faz uma revisão, ou você vai passar a descumprir a própria regra de teto, que já é bem frouxa que eles impuseram.
E é o que está acontecendo agora. Então, o governo que ele está fazendo, essa regra que ele deve propor essa semana, é uma regra para colocar regras sobre esses gastos obrigatórios, limite esses gastos obrigatórios, para que você não inviabilize os demais gastos. Ou seja, mas o total de montante de gastos, ele vai continuar crescendo exatamente como estava previsto. Então, quer dizer, você não vai ter um alívio sobre a dívida esperada, não vai ter um alívio sobre a perspectiva fiscal. O que você vai ser uma medida de corte de gastos em educação e saúde, basicamente, e previdência. Certo? Ou seja, você estava falando aí da necessidade de gastos em educação, você aumentou em 230 bilhões os gastos, e que problema do país se resolveu? Eu vou dar um exemplo, assim, como mencionado na conversa que estava tendo agora, foi falado do James Heckman, né, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, sobre gastos em educação na primeira infância. Ou seja, até 4 anos de idade você tem que fazer o maior investimento, que isso tem um ganho cognitivo das crianças que prepara eles para as séries seguintes. Ora, para você resolver isso, você precisaria de cerca de 8 bilhões por ano, com voucher creche. Você aumentou em mais de 200 bilhões o gasto e não resolveu o problema de nenhuma criança. Você continua com um déficit de creche de cerca de 70% do PIB. Ou seja, você não é só o problema que se aumentou brutalmente o gasto público e tornou insustentável, fez um desenho, a meu ver, um desenho irresponsável, que fere a lei de responsabilidade fiscal, muitas possibilidades dela, mas também você gastou muito sem resolver problemas estruturais básicos que a gente tem, dos quais principais é a educação que a gente estava falando. E aí, como você está gastando muito, e você não é impossível você alcançar as metas de déficit zero, quer dizer, falaram que ia alcançar déficit zero, depois mudaram para 0,25, a banda vai para meio, certo? Aí fica com déficit meio, aí coloca um monte de gastos fora desse limite. Então, na prática, o déficit continua o mesmo que você tinha antes, e você disse que alcançou a meta, quando na verdade você mudou só o jeito de contabilizar. Então, não só você está fazendo isso e a dívida PIB vai explodir, vai terminar a década em mais de 90% do PIB, talvez chegando a perto de 100% do PIB, e isso tem impacto em... Assim, se o governo está se endividando, ele está tirando recurso da economia, certo? Iria ser emprestado para o setor produtivo. Então, quer dizer, isso tem impacto de reduzir investimento, reduzir crescimento econômico, certo? De médio e longo prazo. E aí, o que acontece? Você tem um impacto populista no momento, de que você distribui esse dinheiro aumentando o concurso público, pagando salário de funcionário público, esse tipo de coisa, aumentando o salário de funcionário público, mas ele não é um investimento um gasto que está resolvendo os problemas principais do país. Então você vai ficar na mesma situação, com a economia mais frágil, com juro mais alto, com inflação, pressão na inflação mais alta, incerteza econômica maior. Aí você, para tentar resolver isso, eles começaram a aumentar brutalmente a carga tributária. Então você vai desincentivando cada vez mais o setor produtivo, porque está aumentando os juros com gasto, aumentando a carga tributária, certo? Punindo quem empreende, quem produz, certo? E aí você vai custeando uma máquina ali, aumentando o gasto de uma máquina e gastando mal, sem gastar onde você realmente precisava para resolver o problema do país. Então, quer dizer, esse é o tipo de situação que a gente se encontra e que é muito improvável que se reverta. A meu ver, eu acho que o mais provável, à medida que você teve nas últimas eleições, na minha concepção, uma derrota muito evidente do partido do governo, é que o governo vai querer fazer mais política fiscal expansionista. Já se fala em aumentar a isenção de imposto de renda, né, para até 5 salários mínimos, ou seja, praticamente para todo mundo. Então, como é que você vai segurar o fiscal dessa forma? Você vai ter mais riscos fiscais aparecendo cada vez mais e essa situação vai ficando cada vez mais alarmante, porque não se tem, digamos assim, um desejo de realmente resolver essa questão. O objetivo é pensar nas eleições de daqui a 2 anos. E aí tem essas implicações todas que a gente está vendo para a economia.